Olá, boa noite. Hoje nós vamos trazer uma mensagem aqui, vou fazer de uma maneira diferente, né? Normalmente eu tenho gravado dos cultos ali, mas hoje a gente vai mudar um pouquinho o cenário. Eu tô aqui com a obreira Grace, glória a Deus. Bem-vinda, Grace. Glória a Deus, pastora. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Creio que hoje vai ser muito abençoado. Deus vai usar muito a pastora poderosamente para falar o nosso coração. Amém. Tá entrando o pessoal ali. Daqui a pouquinho eu vou trazer um recado, uma mensagem para vocês, para abençoar suas vidas. E hoje nós temos culto daqui a pouco às 7h30 da noite. Eu creio que vai ser um culto muito abençoado. Deus vai falar ao coração de todos. Você que mora aqui em Alvorada, ainda dá tempo de você vir até a igreja. Vem mesmo, vem buscar a sua bênção. Deus tem uma bênção de prosperidade para a sua vida. Não perde aquilo que Deus quer fazer, amém? Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1158, na parada 45 aqui em Alvorada. Então vamos vindo para a igreja, vamos receber a palavra, a oração da fé. Nós estamos nesse propósito também ali no mesmo espírito, na mesma fé do nosso líder regional ali, o pastor Felipe. E vamos entregar também para você a janela, nós estaremos orando como Daniel ali, determinando a vitória e a oração, né? E com certeza Deus vai lhe abençoar. Aquele que busca, acha, né, pessoal? Então a gente tem que buscar, tem que se esforçar, se dedicar em buscar a Deus. E aí nós vamos encontrar a Deus, encontrar a resposta, a solução que nós precisamos em nome de Jesus. Amém? Então o pessoal está entrando ali, lembrando que você pode compartilhar, que você pode estar ali curtindo, né? Deixando o seu pedido de oração, a Grace está ali anotando os pedidos, nós vamos estar orando por vocês, abençoando a vida de todos que estiverem ali acompanhando. O vídeo vai ficar gravado aqui, eu sei que outras pessoas vão assistir depois, mas o importante é a palavra alcançar esses corações, né? Abençoar a vida de todos ali, que Deus permitir através dessa ministração no nome de Jesus, amém? Então vão compartilhando ali para os contatos de vocês também, copiem o link, manda lá pelo WhatsApp, abençoa ali a vida das pessoas através desse momento aqui de oração e de meditação na palavra do nosso Deus. Então hoje eu vou falar para vocês sobre o medo, pessoal, sobre o medo e a insegurança, né? E a gente sabe que, principalmente nesses tempos atuais, né, quantas pessoas estão dominadas pelo medo, quantas pessoas se sentem assim inseguras, né, não sabendo do amanhã, preocupadas. Isso tem incomodado, tem assolado o coração de muitas pessoas, não é verdade, Grace? Isso é verdade. Nesses tempos difíceis, as pessoas estão ficando acuadas, mas agora esse é o momento de a gente confiar em Deus, entregar nossa vida a Ele e depender dele, né? Porque Ele provém tudo na nossa vida. Então esse é o momento de a gente se agarrar com Deus e crer que Ele já tem a vitória para nós, porque é isso que a palavra diz, né? Por meio de Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Muito mais que vencedores em nome de Jesus, né? Então que Deus venha através dessa live ali, lhe fortalecer, que o medo seja lançado fora do seu coração e você se levante ali na força do Senhor, com a unção do Espírito Santo para vencer qualquer dificuldade na sua vida em nome do Senhor. Daqui a pouquinho, então, vamos estar recebendo essa palavra. Você já está ali comentando, você já está ali fazendo seu pedido de oração, você já está compartilhando. Vamos participar juntos, né? E ministrar essa palavra, essa bênção ao coração de outras pessoas. Eu estou vendo que alguns estão entrando ali, né? O nosso pessoal, nossos irmãos em Cristo. Isso mesmo, pessoal, vão entrando, vão convidando outros para entrar e estar participando conosco desse momento. O que é que nós temos já aí? A irmã Simone aqui está online conosco, a irmã Selma, a irmã Vanessa aqui, a irmã Renata acabou de entrar, estão todos ali dando boa noite, pastora. Glória a Deus. A Brenda também acabou de comentar, a irmã Brenda deu boa noite, pastora. Boa noite. A irmã Dalila também está online conosco. Glória a Deus. São irmãos nossos aqui, né? Que sempre ali presente, né? E sempre recebendo a palavra de Deus no coração. Que bênção, né? E vamos continuar semeando, compartilhando e levando outros também a serem alcançados, abençoados através dessa mensagem. Amém? Bom, mas eu já vou entrando então na mensagem. Nosso tempo aqui é reduzido. Daqui a pouco vou ter o culto, eu vou estar no altar ali abençoando
o povo de Deus, o povo que estiver aqui no culto das 7h30 da noite. Mas agora eu gostaria de deixar uma mensagem importante para vocês, essa palavra, né? A respeito do medo, da insegurança. Abra sua Bíblia ali no livro de Mateus, capítulo de número 14, se você puder, né? Senão você ouve ali e vai acompanhando com a gente. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, um texto bem conhecido nosso, né? Diz ali: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Então preste atenção, quando os discípulos viram ali Jesus vindo caminhando sobre as águas, eles enxergaram de uma maneira distorcida. Eles ali acharam que Jesus era um fantasma. Então, falando sobre medo, insegurança. Primeiro, insegurança. Insegurança é a sensação ou um sentimento de não estar protegido ou seguro. Então, insegurança é a sensação ou sentimento de não estar protegido ou seguro. E o medo? O medo é o receio, é o acovardamento. Está muito ligado, medo e insegurança, está junto, né? Mas vamos ver a definição de cada um. O medo é o receio, é o acovardamento, a pessoa se acovarda, né? É aquilo que faz a pessoa perder o equilíbrio dos sentimentos do raciocínio lógico. Então a pessoa ela começa já a enxergar tudo de uma forma distorcida. Até o problema ali, ele aumenta diante dos olhos da pessoa. Quando não, aquilo ali não existe. Mas ela enxerga como se existisse. Como se estivesse acontecendo aquilo com ela. Então, o medo distorce a visão das coisas. Então, já estava escuro. Era noite, era tarde. Ou seja, eles tinham pouca visibilidade, os discípulos ali, naquele barco, no meio daquele mar. Ou talvez não tinham nenhuma visibilidade, talvez não estavam tendo visão de nada. E havia também a tempestade. Então, eram fatores que estavam o quê? Estimulando, tentando trazer e trazendo o medo, o pavor, né, a insegurança ao coração dos discípulos. Tinha a tempestade. Então você imagina uma tempestade no meio dos ventos que eram contrários. Essas tempestades, esses ventos contrários, eles representam ali para nós as lutas, as batalhas, as dificuldades, as provações, né? E vinham com ímpeto, né? Vinham para tentar realmente virar aquele barquinho, atormentar aqueles discípulos. E também eles estavam ali num lugar que era instável. Ou seja, o mar, o ser humano ele se sente muito mais seguro com certeza em terra firme, né? Então o mar era um lugar instável, era um lugar inseguro, ainda mais no meio de uma tempestade, sendo levado ali pelas ondas de uma parte para outra. Então era um lugar, já o próprio lugar, o mar, era um lugar instável, um lugar inseguro, né, para se estar. Ainda mais no meio de uma tempestade. E o barco não transmitia, no meio daquela situação, nenhum tipo de segurança, não é verdade, Grace? E isso representa muito o quê? O mundo que nós vivemos, né? O mundo que nós vivemos, Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Então é um lugar, é um ambiente cercado de lutas, dificuldades, tempestades, momentos difíceis, né? É um lugar onde a gente realmente não tem segurança, né? Vamos dizer, olhando assim a questão do mundo, a gente não tem essa segurança, é um lugar estável. Então você vê até essa questão ali que nós estamos vivendo hoje do Covid-19, né? Que de repente aconteceu tudo isso, claro que foi acontecendo, né? Mas uma coisa que se alastrou e olha só quantas pessoas se sentem ali apavoradas, inseguras devido a essa situação, né? Então uma hora a economia tá bem, daqui a pouco tá lá embaixo. Então o mundo é um lugar instável, o mundo é um lugar que não transmite segurança.
né? A violência, a guerra, né? Há tantas coisas, tantos fatores que acontecem nesse mundo que fazem muitas vezes a pessoa se sentir insegura. Tem pessoas que não sentem segurança nem dentro das suas próprias casas, seus próprios lares, nem no meio das pessoas que convivem com ela, ou no trabalho, ou na escola, né? Então a insegurança, ela ronda a sociedade e o medo, né, muitas vezes consegue atormentar o coração de muitos por causa disso. E a capacidade dos discípulos, a capacidade humana não era o suficiente para resolver aquela situação. No meio daquele mar, com aquele barquinho, né, diante daquelas ondas, de toda aquela dificuldade, a capacidade deles, por mais que eles fossem, muitos deles ali, homens que estavam acostumados com o mar, né, porque muitos eram ali pescadores, como o próprio apóstolo Pedro, né, acostumados com o mar, talvez já passaram por situações antes assim, mas a capacidade deles, humana, é pouca ou insuficiente para resolver ou lidar com tudo aquilo. Então era algo que fugia do controle deles, que eles não tinham domínio sobre aquela situação. E quantas vezes nós nos encontramos em situações assim, que foge do nosso controle, da nossa capacidade em poder gerenciar, né? Em poder ali controlar aquela situação. Então nós nos sentimos o quê? Limitados. E isso tudo, todos esses fatores reunidos, tentam realmente vir contra nós e nos fazer temer, ficar apavorado, entrar em pânico, aquela sensação de insegurança. E aí Jesus vem andando sobre as águas. E a gente sabe que Jesus é o Verbo encarnado. É o próprio Filho de Deus, é a palavra de Deus em carne. E ele veio para quê? Para socorrer, para trazer a solução. Só que os discípulos, eles estavam tão dominados pelo medo, porque todos nós como seres humanos tem aquele medo natural do homem. Por exemplo, eu sei que o fogo queima, eu não vou colocar minha mão no fogo, né? Que é aquela proteção nossa para não sair nos prejudicando, né? Antes de atravessar a rua, eu olho para os lados, né? Então, isso é algo normal, natural. Mas aí entra ali o irmão, aquilo começa a se tornar algo que me impede de sair de casa, me impede de viver, né? Que me gera um pânico de tudo. Eu começo a ver coisas onde não há, né? E a pessoa é atormentada ali. É uma coisa que foge do equilíbrio, né? Então, o medo é o desequilíbrio das emoções, dos pensamentos, enfim. Então, veja que Jesus, ele veio andando sobre as águas. E uma vez eu ouvi o pastor Josias pregando, eu nunca me esqueci disso, né? O pastor Josias Cruz, ele disse assim: o que eles tinham que ficar mais impressionados ali? Era com a tempestade? Era com os ventos contrários? Ou era com um homem que vinha andando sobre as águas, que estava sobre tudo aquilo e tinha o domínio sobre tudo aquilo que era Jesus? Com certeza eles tinham que realmente colocar, vamos dizer, o temor dele, não o temor no sentido de medo, mas o respeito em relação àquele que vinha sobre tudo aquilo, sobre as águas, né, com o domínio de toda aquela situação, mas eles não conseguiam nem perceber que era Jesus que estava ali. Tamanho medo, tamanho pânico que eles estavam. Então eles enxergaram, diz ali no versículo 26, eles enxergaram Jesus como um fantasma. Fantasma existe? Existe, Grace? Não. Então, Então vamos trazer aqui, o fantasma é aquela ilusão, né? Aquela coisa que não existe, que não é. Mas eles estavam enxergando como se fosse, já estavam acreditando que eram um fantasma. Então estavam enxergando algo que não existia. Então o inimigo estava conseguindo, através do medo, distorcer a visão deles da coisa. E quantos o diabo está conseguindo distorcer a visão, né? Por exemplo, a pessoa já está pensando que ela vai morrer. Às vezes ela sente os sintomas ali, ela já acha que ela já está infectada. Claro que a pessoa pode fazer os exames, se cuidar. Isso aí a gente não está questionando nada disso, pessoal, né? Tem que vigiar, enfim, tudo bem. Mas às vezes não é, mas às vezes só por causa das notícias, né? E dos maus rumores, ela já está achando que tá, né? Às vezes é como aquela coisa, né? Tô sentindo uma dor no peito, já vem o inferno sussurrando ali, fulano da tua família morreu de infarto, deve ser infarto também, tá com infarto. A pessoa já fica apavorada, eu tô com infarto, vou morrer, né? E o medo começa a tomar conta do coração dela.
Ah, fulano foi demitido no trabalho. Ciclano lá, ó. Ah, não, eu também vou ser demitido, eu vou ser o próximo, né? E já vem aquele pânico, agora como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Aquela insegurança, né? Que é a insegurança que a gente já viu, que a gente já viu ali a definição antes, que é a sensação ou sentimento de não estar protegido e seguro. O medo do amanhã, né? E aí, o que vai ser de nós no meio de toda essa situação que nós estamos. E agora, né? Vou morrer, vou perder o emprego, como é que eu vou pagar minhas contas? E entra aquele pavor, entra aquela angústia. E realmente, pessoal, se a pessoa ela não tiver ali apegada a Deus e a sua palavra, meu irmão, ela entra nisso e ela fica apavorada. Ela fica vendo coisa. É claro que a gente sabe que o que está acontecendo lá fora é real. A gente sabe disso, a gente não está desprezando isso, né? Mas às vezes a pessoa não é que isso está acontecendo com ela. E ela acaba, meu irmão, achando que vai ser o próximo, ela já não vive mais, aquilo começa a tomar conta dela, né, da mente dela, dos sentimentos dela, e ela vive apavorada, ela vive angustiada, aquilo lá tem dominado os dias dela. E isso tem trazido prejuízo, porque o medo, meu irmão, ele faz a gente perecer, ficar cada vez mais oprimido e enxergar o problema ainda maior. Povo de Deus, temos que enxergar o nosso Deus como maior do que qualquer problema ou dificuldade que pode estar acontecendo lá fora. Mas quando a gente realmente enxerga Deus acima de tudo isso, coloca a nossa confiança no Senhor, meu irmão, a gente encara essa situação de uma maneira melhor, que é a maneira da fé, e a gente consegue vencer essa crise, vencer e passar por esses dias, meu irmão, com a paz de Deus no nosso coração, com a tranquilidade do Espírito Santo dentro de nós. E mesmo a pessoa, por exemplo, uma vez eu ouvi uma senhora contando, uma pessoa contando, né? Olha, um dia eu descobri que a minha amiga estava com câncer e ela estava internada no hospital e eu fui vê-la, mas eu fui lá com uma palavra para consolar o coração dela. Mas quando eu cheguei lá e eu vi ela naquele estado, eu entrei em pânico e eu comecei a chorar. Era algo que eu não conseguia controlar. E eu estava lá para ajudar ela, no fim, com aquela minha reação ao vê-la, eu pensei, poxa, agora eu vou prejudicar mais ela. Mas a amiga dela era tão de Deus, a amiga que estava com câncer passando por aquilo, era tão de Deus, estava tão na presença de Deus, que ela que estava com câncer consolou a amiga, que foi lá para consolá-la. Porque ela estava firmada onde? Na palavra. Então ela não estava enxergando as coisas da maneira distorcida, que é a maneira que o diabo quer que você enxergue. Que vai morrer, que não vai dar, que vai perder o emprego, que não vai conseguir pagar as contas, que não vai conseguir sair dessa situação. Meu irmão, quando a gente tem a visão da fé, a gente consegue enfrentar aquela dificuldade da maneira certa. Nós conseguimos manter uma qualidade de vida mental, uma saúde mental, emocional, meu irmão, equilibrada. E aí nós conseguimos também, com a força de Deus em nós, vencer aquela dificuldade. Então os discípulos ali, eles estavam completamente atormentados por aquela situação e estavam vendo as coisas de uma maneira distorcida. Tem gente que já está achando que vai morrer, tem gente que já está achando que é o fim para ela, tem gente que já está ali, meu irmão, tomando atitudes baseadas no medo, no desequilíbrio e anda cada vez mais oprimido. Mas como Jesus disse para eles, ali no verso de número 27, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então Jesus, você que está ali assistindo agora, e essa pessoa que está atormentada pelo medo, Jesus está falando ao teu coração hoje, tem de bom ânimo. Ou seja, levanta, né? Eleva a tua alma, os teus pensamentos para Deus, te levanta daí, para de ficar pensando em derrota, no pior. E diz mais a palavra, sou eu. Ou seja, Jesus está com você no meio de tudo isso. Não temais. Se o maior, se aquele que vem andando sobre as águas, que tem o domínio sobre a tempestade, sobre as águas, está ali comigo no meio daquela situação, por que eu vou temer? Então aqui Jesus está dando uma ordem. Não é, meu irmão, algo que é para a pessoa assim, ó, talvez você não temas. Não, não temas, é uma ordem. Não tenha medo. Porque o medo, ele vai acabar prejudicando você. Jó, ele disse, aquilo que eu temia
sobreveio. Às vezes é uma coisa que nem está acontecendo, mas por tanta pessoa ter medo, aquilo consegue vir sobre a vida dela. Aquele desastre, aquele mal. Então você tem que resistir esse espírito de Satanás, né, Grace? Que diz lá no livro de Tiago, é um espírito. O medo é que tenta manipular e dominar e controlar sua mente e suas emoções. Resista a isso na fé. Pastora, pode falar. Nem um ministro pregou uma vez, né, que o medo ele paralisa a nossa fé. Exatamente. Então que a gente não deve temer. E está escrito na Bíblia 366 vezes, isso. Não temas. Uma para cada dia do ano, para a gente não temer e confiar em Deus. E eu, inclusive, passei por essa situação. Então conta para nós. Eu vou até tirar minhas máscaras para poder falar. Eu desenvolvi todos os sintomas do Covid-19. Febre, cansaço, dor de cabeça e tive diarreia também. E na hora eu pensei assim, não, tá amarrado, eu não aceito isso na minha vida, porque o meu Deus falou que verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nós somos curados e sarados pelas feridas de Jesus. Então eu não aceito esse mal na minha vida. Fui ali orando, repreendendo. No dia que teve uma live dos jovens, eu disse, não, hoje eu vou me livrar de todos os sintomas em nome de Jesus. E na hora da oração ali eu repreendi, junto com o pastor, né, e passou, só ficou a falta de ar. No outro dia assisti a live que vence, a pastora Neloci orou, repreendendo a falta de ar, ali sumiu todos os sintomas, e eu só fui melhorando. Então, é a gente não temer e confiar em Deus, ter aquela palavra guardada no nosso coração, para colocar em prática, porque os dias maus eles vão vir, e por isso que a gente tem que ter a palavra de Deus no nosso coração, porque a boca fala que o coração está cheio, então o nosso coração nem está cheio da palavra de Deus, por isso que a gente tem que meditar, orar, ouvir, né, a palavra de Deus, ler a Bíblia, porque isso é muito importante. A gente tem que se encher da palavra de Deus, das coisas positivas que a Bíblia fala a nosso respeito, tomar posse da promessa que Deus tem para nós, porque veio aquela sensação de mim, eu vou morrer, eu disse, não, meu Deus não vai me deixar morrer, porque Ele tem planos para cumprir na minha vida, e agindo Deus ninguém impedirá. Então eu fiquei firme nesse propósito, e aqui hoje eu estou aqui, para a glória de Deus, fiz o teste, deu negativo, e Deus ali me honrou a minha fé e mostrou que Ele é Deus. Que agindo Ele, ninguém pode impedir. Porque a gente tem que ficar firme na presença de Deus, porque Deus, Ele honra. Amém. Ele honra e faz além do que a gente pede, eu imagino. É verdade, não é em vão que a Grace está aqui comigo, né? Compartilhando essa mensagem. Senti de trazer ela aqui junto e ela precisava passar esse testemunho para você, que é isso que nós estamos falando. Inclusive, Grace, você falou de orar, de meditar na palavra. Nós vamos ver esse exemplo na Bíblia de um homem que permaneceu estável, mesmo diante de uma pressão do inferno contra a vida dele. E aonde está esse relato? No texto que nós estamos baseando a nossa campanha de segunda-feira, no livro de Daniel, capítulo de número 6, amém? Porque o Daniel, você sabe que ele foi invejado ali por alguns, porque o rei estava para promovê-lo, e esses invejosos então, né, que até o pastor Felipe pregou hoje, muito boa a palavra, abençoada a palavra, né? Essa luta contra a inveja, que é um demônio também. Mas esses invejosos tramaram ali, não acharam culpa nele, nem do rei, nem diante do seu Deus, para poder acusá-lo. Então eles foram tentar achar alguma coisa lá na lei do Deus de Daniel, para querer ali prejudicar Daniel. E eles entenderam que, como judeu, temendo ao único Deus, né? Ele, como sendo também esse homem fiel, ele não se prostraria diante de um outro Deus. Então, o que eles fizeram? Fizeram o rei assinar um decreto, que toda aquela pessoa que fizesse qualquer petição no espaço ali é de 30 dias, né? A qualquer outro Deus, ou enfim, né? Que não fosse ao rei, seria lançado na cova dos leões. E o rei assinou ali, sem saber da trama que estava por trás daquilo ali. E o Daniel, sendo fiel, como mesmo depois do decreto, como antes, diz a palavra do Senhor, ele entrou no seu quarto, abriu a janela do seu quarto e orou a Deus. Diz ali a palavra do Senhor, então, lá no livro de Daniel, deixa eu abrir aqui, Ezequiel, Daniel 6, no versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, Grace, o Daniel, ele agiu como antes ele agia.
O decreto não mexeu com o emocional dele, com a mente dele, ao ponto dele ele mudar ou alterar a sua relação com Deus, a sua fé em Deus, né? Ou seja, ele continuou estável. O medo não conseguiu agir, porque se agisse ele teria algum desequilíbrio ali. Ele não ia orar como antes ele costumava fazer. Então a gente vê Daniel diante daquele decreto do inferno, estável, permanecendo o mesmo homem na presença de Deus. E a gente pergunta, como é que Daniel conseguiu aquilo? Pastor, como é que ele conseguiu? Porque eu também quero ter essa estabilidade nos dias difíceis e não deixar esse desequilíbrio, esse medo tomar conta da minha vida, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, né? A gente aprende com Daniel justamente nisso que a Grace falou. Daniel era um homem de comunhão com Deus. Então, muitas vezes a gente só espera para ter comunhão quando a dificuldade vem. Não. Nós já temos que ter comunhão com Deus sempre, diariamente, como povo de Deus, buscar uma vida com Deus, né? Em oração, meditando na palavra, sendo sempre alimentado ali com a palavra de Deus, porque quando o dia mal vier, não vai nos pegar de surpresa. Ou seja, ele vai nos encontrar ali como? Cheio da palavra. E uma pessoa que tem comunhão com Deus, uma pessoa que sempre está buscando meditar na palavra, é uma pessoa que tem ousadia. Ela vai ter a fé em Deus para enfrentar aquele problema, para enfrentar aquela tempestade. E ela tem o que mais? A clareza, ela não está em escuridão. Por mais que a escuridão desse mundo venha, por mais que a dificuldade cerque ela, como diz a palavra do Senhor, quando eu habitar em trevas, o Senhor será a minha luz. Ou seja, ela vai ter luz nela, porque a luz dela não depende deste mundo, a luz dela vem de Deus. Então ela vai ter clareza, ela vai ter entendimento, ela vai ter ali o discernimento da palavra para poder então vencer aquela situação. Ela não vai enxergar o problema como maior, né? Ela vai enxergar Deus como maior do que aquilo. Não que não sejamos tentados a temer, mas quando nós estamos em comunhão com a palavra, e quando nós estamos em comunhão, em oração com Deus, nós, meu irmão, vamos saber resistir a esse medo, não deixar ele nos dominar e vamos permanecer na presença de Deus e vamos saber como agir diante daquela situação e, meu irmão, assim nós vamos ser vitoriosos. Então, o Daniel ali continuou na sua comunhão, permaneceu estável, o decreto não abalou ele. E mesmo que o inimigo viesse ali, né, lançá-lo naquela cova, ele permaneceu ali com Deus, não cedeu ao intento de Satanás, porque Satanás queria que ele negasse o Senhor. E Deus mandou o anjo, fechou a boca do leão, meu irmão, e ele saiu dali e prosperou. Então o diabo está dizendo que você vai perder o seu emprego, que você não vai conseguir pagar as suas contas, que você não vai conseguir sair dessa situação difícil hoje, colocando 1000 pensamentos, isso tudo é mentira, é distorção do inferno. Mantenha-se em comunhão na presença de Deus. Se você é aquela pessoa, assim, pastor, eu não vigiei, eu deixei o medo entrar mesmo, então agora faz como Pedro, clame a Deus, afogou, afundou, olhou para o vento contrário, né? Foi o que aconteceu depois lá em Lucas, Mateus, né? Que Pedro também andou sobre as águas, creu, mas depois olhou para o vento contrário e afundou. Clame. E volte àquela comunhão. Para que você, meu irmão, possa ali estar forte, firme, para poder resistir a este mal. Para poder vencer, mas não se entregue. Não é como o diabo está querendo lhe mostrar e distorcer as coisas. Não enxergue, meu irmão, coisa que não existe. Não permita o diabo fazer você enxergar fantasmas. Mas se você, meu irmão, dá ouvidos à palavra de Deus, não temas. Confia. Tenha certeza que você vai encarar essa situação com o olhar da palavra, com a fé no coração. E, meu irmão, assim você vai vencer essa dificuldade na sua vida, no nome de Jesus. E vence, né, Grace? Amém, vence. A vitória é certa para o povo de Deus. E temos ali pessoas fazendo pedido. Como é que estamos ali? Temos aqui Faça os seus pedidos, compartilhem, né? O obreiro João está online conosco, a obreira Anne, a irmã Andréia está aqui, a irmã Simone também, a irmã Vanessa, a irmã Inês, acabou de entrar também aqui. Aí estão aqui comentando. A irmã Simone botou assim, ó, testemunho maravilhoso, irmã Grace Medeiros. Não devemos temer, pois Deus é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, né? E Deus não honrou Daniel? Meu irmão, Deus vai honrar você também. Confia no Senhor. Quando você está sendo pressionado pelo inferno, qualquer situação, tempestade, não temais. Jesus está com você. Maior é aquele que vem andando sobre as águas, é Jesus. E aí quando você acalma o seu coração, né?
meu irmão, você começa a enxergar as coisas com clareza, com discernimento e ver que não é o que está mostrando. O diabo é um derrotado, é um fracassado, é o pai da mentira. Confia sempre no que Jesus fala ao teu coração, na voz de Deus, porque Ele é a verdade, Ele é uma rocha firme e quem, meu irmão, confia nele nunca vai ser abalado, nunca vai ser destruído. Amém? Como ela falou 366 vezes, o Senhor diz não temas na Bíblia. Uma para cada dia do ano e mais uma para o ano bissexto. Então, nenhum dia da nossa existência nós não devemos temer. Se está sendo tentado a ter medo, lembre-se disso, né? Comunhão, oração, palavra. Era a mensagem que eu ia pregar hoje, mas aí Deus depois me levou para essa palavra aqui. Mas eu estava meditando no Salmos 91, que também é um salmo de proteção, que nos traz segurança, né? Que nos mostra que nós devemos confiar. E ali no Salmos 91, vamos rapidinho ali para nós irmos finalizando aqui. No Salmos capítulo 91, a Bíblia fala, no versículo, todo ele é maravilhoso, né? Mas vamos fixar aqui nesse entendimento, no versículo 4, que diz assim, e ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Então, em Deus nós encontramos proteção. Mas eu vou frisar a parte B do versículo. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Então, quando o inimigo estiver tentando me assolar com medo, o que vai proteger o nosso coração, a nossa mente? É a verdade, é a palavra de Deus. Ela é tanto a nossa proteção contra esses ataques do inferno, quanto também a nossa defesa, para nós nos defendermos do nosso inimigo, que está querendo ali nos oprimir com as suas ameaças, com as suas mentiras, né? Então esteja cheio da palavra, esteja ali numa vida de comunhão, como Daniel, e você vai permanecer estável na presença de Deus, e o inimigo não vai conseguir aquilo que ele está querendo contra a sua vida, lhe destruir. Amém? Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então, guarda essa palavra no seu coração. Nós vamos orar agora, né, Grace? Inclusive, se você ali tiver um copo com água, você pode apresentar a Deus, que nós vamos estar abençoando agora em nome de Jesus Cristo, tá bom? Ou galão, ou sei lá, né? Se você tiver até lá o chá, a água do chimarrão, apresenta ali, nós vamos consagrar, vamos orar por você. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está acompanhando conosco essa live. Eu creio que essa palavra vai falar ao coração, já está falando ao coração de muitos, Pai. Muitos que precisavam ouvir essa mensagem, que talvez estavam enxergando as coisas de maneira distorcidas, Deus. Estavam enxergando coisas até que não existiam, Pai. O inimigo estava ali conseguindo oprimir esse coração, a mente dessa pessoa com as suas mentiras. Mas Deus, o Senhor, veio no meio de tudo isso, Pai, para dizer a este coração: sou eu, oh meu irmão, é Jesus que está com você, oh não tenha medo, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nele nós também venceremos. Toda dificuldade, toda crise, todo o mal, não vai ser como o médico, o inferno, os homens estão dizendo, é como a palavra de Deus diz, ele diz não temas, descansa o teu coração no Senhor, tudo vai dar certo, Deus está com você vai prosperar, você vai vencer esse dia mal, essa crise, essa dificuldade. Deus, meu irmão, vai aquietar essa tempestade na sua vida. Deus vai lhe dar vitória completa nessa situação. A bênção é sua, ela lhe pertence, ela nos pertence em Cristo Jesus. Eu digo agora, esse espírito de medo, esse espírito de assombro, de pânico, essa pessoa que já estava entrando numa paranoia, meu Deus, essa pessoa que já estava ali com uma insegurança muito grande, que meu pai já não dormia mais direito à noite, o coração, meu pai, parecia que ia saltar pela boca. Ah, pai, era uma intranquilidade. Oh, meu Deus, é alguém que estava aflito, com medo de sair de casa, com medo de tudo, meu Deus. Oh, mas eu digo agora, o mal desapareça desse coração, desapareça da mente dessa pessoa. O espírito do medo, o pânico, a tormenta, saia dessa vida, vai embora, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, eu abençoo esse coração. Traz paz agora, Pai. Tranquilidade, serenidade, equilíbrio emocional na alma, saúde mental e emocional. Oh, meu Deus, eu abençoo essa vida. Que ela passe a enxergar agora de acordo com a sua palavra, com clareza, Senhor, com discernimento, com equilíbrio. E ela perceba, meu Deus, que maior é a tua presença na vida dela do que
tudo isso, Pai, que estava tentando contra ela. E eu digo que o desemprego não prospera na sua vida. Ah, meu irmão, você vai quitar essas dívidas. Eu declaro a bênção sobre a sua vida. Oh, meu irmão, nesse tempo de dificuldade você vai prosperar, você vai crescer, você não vai diminuir, não. Deus, nosso Deus, Ele vai te honrar. Na terra da tua aflição, você vai ser honrado por Deus. Confia, porque o Senhor está na sua vida e Ele acalma toda tempestade. Ele te dá vitória completa nessa situação. Todo jugo do diabo está quebrado em nome de Jesus. Receba agora a bonança, receba agora a paz, receba agora a vitória, receba o seu milagre. Pai, eu abençoo todas essas vidas e eu consagro essa água, que ao participar, meu Deus, o teu povo receba o refrigério, a paz que vem de ti, em nome de Jesus. Amém. Pode participar agora com fé. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu creio que Deus abençoou muito a sua vida através dessa live. E amados irmãos, eu quero vocês. Nesta quarta-feira nós vamos estar recebendo aqui o homem de Deus, pastor Danner Trindade. Vai ser uma tarde, assim, um momento, não só a tarde, à noite também ele vai estar aqui conosco, né? Vão ser reuniões abençoadíssimas. Deus não manda o seu servo até aqui em vão, ele manda com propósito. Ele manda com o propósito de te abençoar, trazendo uma bênção para a tua vida. Você não pode perder o que Deus quer fazer. Então tome essa decisão e venha. O culto das 2 horas da tarde já não tem mais lugar, das 4 também não tem. Das 5h30 nós temos ainda lugar e das 7h30 já está acabando, hein? Então procura o quanto antes ali pelo 34427771. 34427771, você pode ligar ou você pode pelo WhatsApp estar agendando o seu lugar. Porque assim, meu irmão, fica melhor da gente se organizar, a gente está trabalhando com um número limitado de lugares, cumprindo ali os decretos. Então, quando você agenda, você já deixa reservado, não corre o risco de chegar e não ter mais lugar. Pastora, mas eu vou de última hora, né? Então, se chegar tiver lugar, amém. Se não tiver, não posso fazer nada, porque você não agendou antes, amém? Então, para não correr esse risco, é melhor você agendar. Então, faça isso, Deus está chamando você, vai ser especial. E aqueles que já deram seu nome, já agendaram, firme no propósito, hein? Vai ser grande a coisa, não perde o que Deus tem para você. Eu tenho falado aqui, o Jacó lutou com o anjo, né? Para que o anjo o abençoasse ali. Ele não desistiu, lutou lá toda aquela madrugada com o anjo, até que o anjo viesse dar a vitória a ele. Eu tenho dito aqui, você não vai lutar com o pastor Danner, né? O anjo de Deus. Mas você vai lutar para segurar aquela revelação que ele vai trazer aqui, inspirado por Deus. Não permitindo a dúvida, o medo ou qualquer outra coisa impedir você de tanto de estar aqui como de receber esse recado de Deus no seu coração. Porque com essa mensagem vem a tua bênção. Então vai ser lindo, vai ser especial demais. Venha, participe, não fique de fora. Tá aqui o nosso recado. Então, falar de novo o WhatsApp 34427771, 34427771, WhatsApp e telefone da nossa igreja. Já agenda ali e vem que vai ser bênção de Deus. Eu fico por aqui, um forte abraço para todos vocês, da pastora Verônica, que Deus abençoe cada vez mais a vida de cada um. Amém, Grace? Quer deixar um recado final? É isso aí, pessoal, não perde, né? A quarta-feira o pastor Délio vai estar aqui, ele é um homem muito abençoado, usado por Deus. Eu vou contar rapidinho um testemunho, pastor, sabe? Amém, conta ali. E era numa terça-feira, no dia do Corredor dos Milagres, quando o pastor Délio estava lá ainda nessas reuniões, que agora é o mensageiro, né? Amém. E eu tava sentindo muito medo naquele dia. Medo do futuro, que era uma coisa muito incerta, porque eu estou terminando a faculdade, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, o que vai ser de mim? Vou sair da faculdade, não vou ter emprego, não vou ter dinheiro. Aquelas coisas que Satanás tenta botar na nossa cabeça pra gente ficar com medo. E naquele dia eu me lembro que se tivesse um buraco no chão eu me enfiava e ficava, sabe? Aí Deus falou comigo, não, vai no culto. Fui no culto, cheguei lá, a mensagem era, Deus te criou para viver, não para sobreviver. E Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E essa palavra tem comigo até hoje. Então não percam, porque se Deus trouxe ele aqui, é porque ele tem uma palavra muito abençoada para ministrar no nosso coração. Não percam, pessoal. Venham, compareçam, reservem seus lugares que vai ser bênção.
Vai ser Deus, é isso aí. Oh, glória a Deus, tá vendo? Cada testemunho bonito. Eu sei que você também tem o seu. Se não tem, vai ter. É só buscar, é só lutar, buscar em Deus, que a gente consegue, em nome de Jesus, tá bom? Até tinha outra mensagem, mas não dá pra pregar aqui. Daqui a pouco eu tenho que estar no altar, né? Que é sobre o Elias, que fala que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, os homens de Deus, né? Os heróis da fé, eles não eram melhores do que nós. Pessoal, não tem esse negócio de alguém ser melhor que o outro. A única diferença deles é que eles creram. E essa pode ser a sua diferença também. É tão somente crer. Meu irmão, lute, que você vai viver os milagres de Deus na sua vida, tá bom? Deus abençoe. Um forte abraço para vocês. Fiquem na paz.